Dizem que os homens não gostam de mulheres difíceis. Afinal, qual é o problema? A mulher ou o nível que ela exige? No mês de março, temos uma pergunta direta. A mulher forte afasta ou seleciona? Na verdade, qual é o impacto que a mulher forte tem nos relacionamentos modernos? Eu sou Joaquim Anambe e está começando o Radar Podcast. Hoje temos dois convidados especiais que vão abordar sobre um tema muito pertinente, da qual surgem muitas opiniões e eu quero que tu deixes as tuas opiniões nos comentários. Valeriana Mahile, o que é ser uma mulher forte? Olá Joaquina, sou a Valeriana Mahile, estudante de Engenharia, sou técnica de construção civil e empreendedora. Na verdade é uma questão interessante se uma mulher forte assusta ou seleciona. Você curta é objetiva. Na minha ótica, uma mulher forte claramente nunca assusta, simplesmente afasta homens inseguros e imaturos. Porque uma mulher forte atrai homens seguros e que estejam, de certa forma, preparados para lidar com esse tipo de mulher. O que é que você diz para nós, João? Eu sou João Moçande, acho que agora serei convidado fixo desse programa. Convidado fixo desse programa agora. Pronto, acho que a questão também é muito pertinente e como a minha colega de painel acabou de dizer, e em parte ou em quase tudo o que ela disse eu vou concordar. Acho que uma mulher forte não afasta, que ela seleciona, porque se calhar uma mulher forte não vai querer ter um homem imaturo ou sem uma certa segurança e um projeto de vida com essa mulher. Então essa mulher claramente que vai repelir a estes homens. Acredito que seja isso. Não afasta porque ela depois agrega claramente, porque ela é uma mulher forte e mais do que afastar ela agrega. Hoje nós vemos um mundo cheio de mulheres a transformarem-se a nível empresarial, financeiro, educacional e até mesmo como donas de casa. Vocês acreditam que uma mulher não necessita de um homem e pode sobreviver sem um homem? Se uma mulher consegue sobreviver sem um homem por causa do empoderamento, se calhar, né? Eu acredito que é uma questão muito pessoal, né? Porque tanto o homem quanto a mulher podem decidir ter uma vida, vamos imaginar, de castidade, né? Onde não pode se envolver com um homem nem com uma mulher. Isso depende muito do ponto de vista de filosofia de vida, e quais são os próprios objetivos da mulher. Mas agora, dizer que... Não sei se é nessa perspectiva. Se for nessa perspectiva, para mim é tranquilo, mas tanto a mulher quanto o homem, um precisa do outro. Em alguns aspectos aí que se calhar não é o que a doutora quer tocar. Valeriana, diga-nos, tu acreditas que deve haver igualdade de gêneros? Ou seja, aquilo que o homem faz, a mulher também é capacitada a fazer? Acredito sim. Então, nesse caso, estás a dizer que a mulher forte pode assustar um homem por causa da igualdade? Assustar ou sustentar? Assustar, desculpa. Sim, tal como eu já disse no início, não assusta, Não assustar. certo? Porque eu, particularmente, Valeriana, se um homem se sente assustado com a minha personalidade, a minha resiliência, a determinação, é porque ele sente que não está mesmo capacitado para estar comigo, particularmente. E você gostaria de ter a mesma igualdade, ao mesmo nível que o teu parceiro? Mas se formos um pouco... Não. Antes. Tu estás a namorar? Você sapatinho, você esconde isso. Vou falar que você sapatinho, quando eu sou namorada, eu falo o quê? Não, você não gosta. Já não namorar, isso é muito raro. Não, é muito normal. Anda bem. Não vamos cortar essa parte. Essa parte não vamos cortar. Então, Tu não. tá. Não make it seja, não make it seja, por favor. Mano, make it seja. Make it seja, por favor. Sim, pá. Mas, A câmera não dá para medir. mas eu gostaria de saber, Valeriana, tu estás a namorar? Não, Não estás a namorar. escolha mesmo.
Por escolha, não por uma necessidade. Não. Eu acredito que, desculpa cortar, mas eu acredito que mulheres solteiras ou que decidem viver em celibato, certo? Que decidem viver em celibato chegam a ser. Ou seja, elas têm maior controle do que homens. A minha mãe diz que uma mulher consegue viver sem um homem, mas um homem não consegue viver sem uma mulher. Atender às suas necessidades biológicas, nós sabemos disso. Uma mulher consegue ficar em celibato mais 2 anos. O João Tem, mas consegue controlar. Não, acho que o João tem algo a dizer. Pode. A primeira coisa é que a doutora perguntou se a igualdade, né, De gênero. de género. A igualdade de género, se calhar, em alguns aspectos de trabalho e tudo mais, isso sim. Mas acho que isso é um assunto que já tratamos, se calhar, num desses programas dos nossos mesmo aqui. É que tem coisas que a mulher não vai conseguir fazer tá igual o homem faz. Porque quando a mulher assume o papel do homem, e principalmente quando entra numa relação, cria muito conflito. Porque existem coisas que devem ser feitas pelo homem dentro da relação. Por exemplo, o homem não pode estar a dormir e a mulher sustentar a casa. Um exemplo só para clarificar aqui. Então que tem coisas mesmo que a mulher não pode fazer e o homem pode fazer. Infelizmente a natureza, não, felizmente, porque eu sou homem, infelizmente a natureza humana é assim. Agora, se a mulher precisa de um homem ou não, é isso, doutora, faça-me só recordar a questão que é Sim, a questão é se a mulher pode ter o mesmo nível em direitos de gêneros, de igualdade de gêneros, se uma mulher pode estar capacitada conforme o homem é capacitado numa relação. Como é que um homem pode se proceder e como é que uma mulher se procede? Será que os dois devem proceder-se da mesma maneira? Não podem proceder da mesma maneira. Porquê? Porque se eu fizer o que a mulher deveria fazer, ela acaba por não fazer nada e se calhar vamos ter um conflito. O que deve haver é respeito e limites para cada um dos lados. Você tem de saber até onde a mulher vai chegar, até onde o homem vai chegar. Eu acredito que assim terá um relacionamento. Estamos a falar de relacionamento. Sim. Assim teremos um relacionamento coeso, um relacionamento são e com as suas adversidades, mas com a certa maturidade que se exige num relacionamento. Então, antes de prosseguirmos, eu tenho uma pergunta. Homens se sentem intimidados por mulheres fortes ou isso é uma narrativa? Acho que é como homem deveria responder. Acredito que sim. Sim. Acho que é uma narrativa, porque depende muito também da personalidade do homem e quais são as ambições desse homem, né? Porque eu, por exemplo, sou um jovem empreendedor. O João já se sentiu intimidado por uma mulher? Já, Por uma mulher forte. sim, se calhar não na perspectiva da estrutura, não. Se calhar Intimidado pelo potencial pelo da mulher. potencial da mulher, sim. Porque nós precisamos admitir que há mulheres que têm domínio em determinadas áreas melhores do que nós. E você tem de ter um certo cuidado ao ir falar com aquela mulher. Eu já me senti assim, me sinto com algumas atualmente, pessoas de destaque. E é normal. Por quê? Porque têm um destaque maior do que eu tenho muito que aprender com elas, se calhar dá aquele receio, né? É Sim, você tá- porque até mulheres hoje desenvolvem-se tanto como homens estão a desenvolver-se e é muito normal nós admirarmos o potencial de cada pessoa, tanto de mulheres como de homens, isso sem ferir o nosso próprio sentimento. Porque como- quando o nosso ego fala mais do que a nossa maneira de raciocinar, nós pensamos que não, só porque ela está aí, nós devemos nos proceder de qualquer maneira. E hoje em dia até há homens agressores, homens que fazem as mulheres se sentirem mal, tanto psicológica, fisicamente, diminuindo, menosprezando. Por quê? Porque sentem que a mulher tem mesmo capacidade e um potencial tão bom que até chegam a invejar as suas parceiras. Sim, acontece, mas isso depende muito, é aquilo que eu disse, né? Depende muito da visão do próprio homem. Eu, por exemplo, quero alguém, não, eu, por exemplo, né? Assim, nível pessoal, eh, eu quero alguém, vou dizer, tenho alguém, vou dizer isso, tenho alguém que faz com que as coisas que eu faço, se calhar, em vez de meter um bloco para baixo, mete um bloco para cima, as coisas vão crescendo. E isso, se calhar, é que faz a diferença, para mim é o mais importante. Acho que a doutora tem aqui algo a falar.
Os homens se sentem intimidados pelas mulheres ou é só uma narrativa? Certo, antes de responder essa questão, vou voltar aqui um assunto que vocês falaram. E o João também disse sobre homens que tentam, de certa forma, rebaixar ou se sentir intimidados também pelo potencial da mulher ou da sua parceira. Isso é algo óbvio, ou seja, torna-se óbvio que esse homem sente já intimidado. Porque quando nós entramos num relacionamento, acho que todo ser humano entra já com expectativas. Mas eu acredito que essas expectativas não devem ser tipo, vou conhecer essa pessoa e espero que ela, tipo, a mulher, espero que essa mulher seja já submissa a mim, espero que ela dependa parcialmente de mim. Isso pode acontecer, não que seja errado. Mas eu acredito que o homem não devia se sentir intimidados com isso, porque uma mulher também é humana e quanto mais tempo passa, as mulheres também têm, graças a Deus, se destacando cada dia que passa. Hoje em dia, o mercado de trabalho é, infelizmente, ainda ocupado abaixo de 50% por mulheres, o que para mim não é certo, porque equitativamente as mulheres, ou seja, temos mais mulheres no mundo do que homens. Tem um ponto que tocaste, eu gostaria de fazer a seguinte questão. Alguns homens não querem, é uma opinião que surgiu nos nossos comentários e diz assim: alguns homens não querem uma mulher forte, querem uma mulher controlável. Você acredita nisso? Acredito que sim. E então também que isso é um síndrome machista. Então acreditas que a maior parte... Defina a população angolana, ou principalmente a população do homem, do Ambo, nesse caso, desculpem, do Ambo, em relação ao gênero masculino. É mais para homens que querem controlar ou homens que querem agregar? Homens querem controlar. Então quer dizer que a população do Ambo, o gênero masculino quer controlar. Por conta Não dela, sim. Por conta de algumas situações, vamos ser realistas, por conta de algumas situações que têm ocorrido na nossa sociedade, em geral para mulheres também, é que ultimamente se originou uma espécie de mulher que torna os homens inseguros. Isso seria já no empoderamento feminino. Também. No empoderamento também, mas também mulheres que de certa forma deixam os homens inseguros porque tipo, ficam assim na incógnita, o que faz com que eles sejam já controladores. Ok. Percebes? Mas eu tenho uma opinião também. Eu tenho uma opinião acerca do controle. O homem tem de ser mesmo controlador. O homem na relação tem de ser o controlador. Mas Por quê? Porque o controlador, se calhar que eu estou a me referir, pode ser diferente do controlador que vocês estão a se referir. O controlador que eu digo é aquele que mantém, que sabe exatamente onde a sua mulher está, com quem está, o que é que está a fazer. É importante que eu, enquanto homem, tenha esta informação, porque Mas- não significa que eu seja inseguro, Sim. significa que eu sou um protetor. Ser protetor e controlador é uma Não, diferença. o controlador às vezes, né? O controlador que se calhar vocês estão a se referir é já no nível doentio, que é que a mulher não pode estar em um sítio onde ele não consegue, tipo, visualiza, tem que mandar foto, não tá onde, manda foto, não, esse assunto não. Mas agora, não é que nós namoramos. Mas ser protetor e controlador são as mesmas coisas. Não, são coisas completamente diferentes. O controlador quer ter a coisa em posse e que não lhe escape nada. E que não dá nenhuma abertura para você fazer nada livre. Ok. Estamos a falar do controlador e do Protetor. protetor. O protetor simplesmente quer saber onde é que tu estás, quer saber os passos para lhe ter como agir na necessidade de haver uma intervenção. Ok. Tu vai perceber? A minha mulher, a minha namorada, não vai com as amigas no quando, enquanto eu estou a assistir jogo de futebol e eu não sei. E se ela Se acontecer um acidente, não, se ela for e não me avisa, já mostra um pouquinho de desrespeito também pela relação. Tu tens me dizer, tanto eu como homem também, estou a dizer lá, vou para o sítio tal, fazer isso com fulano e o fulano. Não significa que eu estou a te controlar. É uma questão de proteção. Se acontecer alguma coisa, eu sei onde ir, como recorrer e como agir. Vamos falar do relacionamento na prática. Uma mulher independente tem mais dificuldade no amor?
uma mulher independente? Financeiramente, em primeiro lugar. Acho que vocês mulheres conseguem dizer isso. Valerina Mas eu, pode responder, por favor? sim, mas eu tenho opinião disso. Posso começar? Eu não acho que tenha dificuldade. Hum. Eu só acho que algumas exageram, né? Porque depois, é aquilo que estamos a falar no princípio. Algumas depois querem tomar o lugar do homem. Não é possível. Hoje em dia também existem pessoas que falam sobre o querer tanto o diploma hoje me impede de ser mãe, porque de ser mãe ou esposa, Uhum. abdicaram da oportunidade de construir um relacionamento já na base, com mais solidez e tudo mais, para uma evolução, para estudar. Não, é que é assim, ó, doutora. Essa é a mesma pergunta que tu fazes. É construção de uma. Da consequência de que nós atualmente estamos a encarar os relacionamentos. A nível do direito é um contrato, sim, mas só que atualmente está muito instrumentalizado. O próprio casamento, o próprio namoro é muito instrumentalizado. Ou seja, se for nos negócios, como é que se diz? Estamos a mercantilizar o namoro. Ou seja, são trocas. Os relacionamentos atualmente é mais na base de trocas. Daí que a pessoa tem de priorizar, por exemplo, os estudos. Por quê? Porque ninguém quer mais ficar com quem não tem o diploma. A pessoa tem que priorizar o emprego, porque ninguém quer mais ficar com quem não tem emprego. Isso que está acontecendo. Não é errado, mas é preciso colocar limites. Por quê? Porque... E a questão também a vontade de ter o diploma me impede de ter um filho. Nós precisamos entender que vocês mulheres, diferente dos homens, tenham um prazo para a reprodução. Sim, sim. Um prazo assim estável, aceitável. Então, nós não podemos começar a encarar essas coisas adicionais da vida como coisas prioritárias. E nós estamos a tornar o anormal numa coisa normal. Isso que está mal. Não ponto de vista. Senhora Valeriana, mulher independente tem mais dificuldade no amor? Eu acredito que sim. Como já falamos no início, uma mulher independente acaba por afastar certos homens. Homens já vêm com uma expectativa de querer dominar e a maior parte, claramente, os homens têm o dever de prover e as mulheres de acolher. E quando a mulher tem uma certa dependência ou independência financeira relativamente acima do homem, esse homem sente um pouco intimidado e fica se questionando se ela já tem tudo isso. O que ela vai esperar de mim? Para que é que eu lhe sirvo? Percebes? Dessa forma é que me faz acreditar que torna-se difícil. Agora, sobre o assunto de que ou seja, o do diploma. Não, só uma pergunta para... Não sei se posso também, mas é pergunta. Não pode. Quem é a apresentadora sou eu. Mas antes de chegarmos longe, tem mais uma pergunta sobre o relacionamento na prática. Quem deve ceder mais num relacionamento, a mulher ou o homem? A mulher. Por quê? Tal como disse já, o homem, ou seja, num relacionamento, por relacionamento Numa estável, prática mesmo, vamos ser práticos, num relacionamento mesmo, eu tenho a capacidade, eu sou mulher, tenho um parceiro e tudo mais, e chega numa situação em que nós estamos a ter desavenças. Como é que eu devo me proceder? Ele cede ou eu? Sendo que também frisamos e conversamos, que o senhor João também abordou aqui, dizendo que o homem tem que ser praticamente o cabeça de uma relação. O provedor. Isso tudo. Sim, o provedor de uma relação. Prover, não estamos a falar simplesmente de dinheiro, estamos a falar também de segurança emocional, segurança física. Então, quem deve ceder mais, o homem ou a mulher, atendendo os devidos papéis de cada um no relacionamento, na prática? Então, nessa senda é relativo. Porque eu acredito que para um relacionamento É relativo ou irrelativo? relativo. Relativo mesmo. Então, depende. Certo. Ok. Sim. Um relacionamento estável depende muito do diálogo. Ok. Nesse caso, do homem e da mulher. E não só te apagando. Depende muito do posicionamento de ambos. A mulher tem que saber se posicionar e o homem também. Como tivera dito, o homem tem o seu dever, que é de prover, e a mulher de cuidar.
Quando acontece esse tipo de situação no relacionamento, supomos que, ou seja, suponhamos que é o homem que está a passar por uma fase complicada, a mulher tem que ser escuta. E do mesmo jeito, se for um homem a mulher a passar por essa fase, o homem também tem que ser escuta. Ok. É nessa cena que eu digo que é relativo. Eu não sinto só no relacionamento. Gostaria de fazer uma pergunta ao João. Existe uma disputa de poder na relação? Para relacionamentos, se calhar mal preparados, Uma disputa. há uma disputa de poderes nos relacionamentos mal preparados. Agora, no Como relacionamento, preparar um relacionamento? primeiro tem de alinhar principalmente 3 coisas, né? No meu ponto de vista, e se calhar é o que eu fiz. Estilo de vida que vocês querem ter, objetivos, e vocês precisam saber que tipo, já falei do estilo de vida, né? Sim. E os vossos sonhos individuais, precisam alinhar isso. Muita gente diz opostos atraem-se, né? Mas eu às vezes digo que são coisas iguais que atraem-se. Por quê? Porque se vocês têm o mesmo objetivo, podem até ter sonhos diferentes, mas que cada um está aí para alinhar o outro, Sim. vão caminhar fixe, e vocês definam o vosso estilo de vida. Principalmente na nossa sociedade atual, é muito importante isso, porque quando você define o teu estilo de vida, tu ficas muito fora da pressão que vem de fora. Sim. Tipo, não vamos fazer tipo os fulano, tipo, tipo, essa expressão já praticamente cai. Mas voltando à questão central, Se existe uma disputa de poder dentro da relação. no relacionamento mal preparado. Essa é a minha resposta. Num relacionamento Mal mal preparado. preparado. Porque num relacionamento bem preparado, cada um já sabe qual é o seu papel e quais são as suas funções. Porque, na verdade, um relacionamento nunca é uma competição, mas também não deve ser algo que anula a pessoa. As pessoas devem saber que ao relacionar-se estão a conhecer novos modos de vida, novos costumes, novas atitudes, novos sonhos. E para isso deve haver uma ligação que vai permitir com que os dois transbordem e não se sufoquem. Como? Porque hoje em dia nós achamos que eu vou me relacionar para ser completada. Não. Tu estás a se relacionar para transbordar com a outra pessoa, atendendo às suas qualidades ou até mesmo os seus defeitos. Por quê? Porque quando você está num relacionamento com alguém que você não aprende, você não tem como mudar a sua vida com essa pessoa. Então, todo relacionamento tem que ser por um acréscimo. Não fiquemos com a ideia de que porque não é interesse. Tudo que nós fazemos na vida é por interesse, muitas das coisas que nós fazemos também é por interesse. Então, relacionem-se de maneira exata. Saibam os papéis entre mulher e homem. Mais adiante, temos um comentário muito pertinente aqui nas nossas redes sociais. E se quem não sabe, nós postamos os temas que podem deixar as suas opiniões nas nossas redes sociais, que podem deixar algumas perguntas que nós fazemos aos nossos convidados. Temos uma pergunta direta. Mulheres bem-sucedidas casam-se menos? Isto é, já para nos fazer entender realmente como é que é a dificuldade de ser mulher forte. Eu acho que a Valeriana poderia responder essa questão. Porque hoje em dia nós vemos que há maior índice, não sei se estou em erro, que há maior índice de mulheres que após terminarem a licenciatura têm o casamento. Isso quer dizer que começaram o seu relacionamento no momento de estudo na faculdade. Não que elas encontraram e casaram-se, não. Porque pessoas que são licenciadas, tem muita gente hoje licenciada que não é casada. Então, gostaria de saber se mulheres bem-sucedidas casam-se menos. Há uma porcentagem de que mulheres bem-sucedidas casam-se também. Mas a maior parte de mulheres bem-sucedidas casam-se menos no que concerne em que, desde o momento que elas começam a elevar o seu padrão. João, será que o problema é a mulher ser forte ou o padrão emocional da pessoa que se aproxima? Tu, como homem, como é que você vê os relacionamentos hoje em dia? Porque muitas das vezes, e também como disseste, que o que dita o relacionamento é como os dois se preparam. Será que um homem prepara-se emocionalmente para ter um relacionamento? É o seguinte, doutora, eu, por exemplo, cresci na igreja católica e há
há uma leitura que diz, principalmente nos casamentos, dizem que o homem amará sua esposa como Cristo amou a igreja. Ok. Isso aqui é muito forte e havia um momento que eu pedi um ponto, não me deram, mas era para falar relativamente sobre esse assunto. Para agora. Existe uma coisa muito importante que nós precisamos, se calhar, entender, é que na relação, o homem, por ter esse dever de amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele deve transformar a sua esposa no tipo de mulher que ele quer e investir na sua esposa, tanto a nível, principalmente o nível intelectual, porque depois do nível intelectual outras coisas vêm, Sim. e o mesmo a mulher deve fazer com seu homem. Por quê? Porque se tu achares que eu vou entrar num relacionamento preparado, é uma grande mentira, uma utopia. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, se calhar crescemos em províncias, países, famílias completamente diferentes, com hábitos diferentes, daí que precisamos de quê? Dessa troca, o diálogo, é aí onde surge o diálogo. Então é muito importante dialogar, porque sem o diálogo quase que não se faz nada dentro do relacionamento. Mas eu acho que esqueci bem a questão que colocou, por favor. Eu fiz a questão de que será que o problema é a mulher forte ou o padrão emocional daquela que se aproxima à mulher? Não, a questão não é a mulher. A mulher tem de ser mesmo forte. A mulher tem de ser forte. Não é uma questão da mulher ser forte que faz com que a pessoa se calhar se desafie. Não é isso. É uma questão de você saber o que realmente queres e é preciso, enquanto pessoas, determinarmos os padrões das quais as pessoas com quem vão ficar conosco devem ter. Não é mau. Você pelo menos deves ter uns 5 ou 10 características e você diz, olha, pelo menos tem 3 ou 4, acho que já dá para avançar com o trabalho, a gente vai desenvolvendo outras. Agora, não é uma pessoa que dentro daquilo, porque nós precisamos também ver o nosso estilo de vida, aquilo que nós queremos, como eu já disse, para determinar que tipo de pessoa vai ficar conosco. Na verdade, como estamos no mês de março, é um mês mesmo dedicado às mulheres, porque os homens mesmo não sei. Nós temos o dia 19, nós Dentro do mês da as mulher. mulheres. Que realmente é uma mais-valia para o nosso lado, porque nós mesmos somos privilegiadas. Então, eu queria que vocês abordassem mais sobre como é que a Valeriana, como é mesmo o mês da mulher, em que nós exaltamos a mulher, em que nós falamos do poder, falamos da evolução, e esse podcast também hoje não é só para debater sobre a força da mulher e qual é o impacto do relacionamento, mas também para reconhecer o que as mulheres têm feito. Tu, como mulher, que conselhos tu deixarias para outras mulheres que nos assistem nesse momento a nível de relacionamento? O que é que você falaria para transformar aquela que está num relacionamento abusivo, aquela que vive a independência emocional, aquela que acha que não consegue viver sem um parceiro? O que é que você diria para essa mulher? Faz assim. O conselho que eu deixo para mulheres que estejam a passar por esse tipo de situação é que, independentemente de qualquer situação que estejam a passar, ser repetitiva, né? Certo, o conselho que eu deixo para mulheres que estejam a passar por esse tipo de situação é que, independentemente de tudo, lembrem-se sempre que vocês são seres independentes e que mulher é a força que move o mundo, claramente. E que se estiverem a passar por uma situação de relacionamento abusivo, seja esse abuso físico ou verbal, saibam sempre a hora de ir. Não sintam-se inferiorizadas ou não sintam receio de partir. E que temos que gravar outros podcasts. E que nós somos seres fortes. Ok. Senhor João, qual conselho tu darias para as mulheres que nos assistem hoje? Debatemos sobre a força da mulher, debatemos sobre o relacionamento atualmente. Sei que o programa foi um pouco corrido, mas atendendo
algumas coisas nós precisamos mesmo fazer este programa para falar mais para as mulheres. Porque o mês da mulher é importante que nós realcemos a beleza da mulher. Tu como homem, o que é que mais admiras nas mulheres? Olha, tem muita coisa por admirar nas mulheres, mas sim, particularmente é uma coisa que admiro mesmo na minha mãe, é a resiliência. Se calhar é uma virtude que vocês mulheres também, outras mulheres, né, se calhar também têm e outras poderiam cultivar. Esse aqui é o meu primeiro conselho. Agora o segundo conselho é: mulheres não selecionem, pois já que falamos mesmo de relacionamento, não selecionem homens pela aparência nem pelo poder financeiro. Porque hoje ele pode ter e amanhã não, pode não ter. E isso pode te fazer entrar e ao mesmo tempo sair no relacionamento. Não estou a dizer para vocês ficarem com quem não tem. Estou a dizer para vocês ficarem com quem luta para ter ou tem, mas que tem um projeto realmente a longo prazo consigo. Para quê? Para que tu não fiques a saltar de um ou de outro relacionamento por falta de, se calhar, dinheiro ou por falta de paciência, porque existem muitas mulheres atualmente que não têm paciência, não têm tempo de esperar um jovem de 23 anos que está a sair da faculdade, está a procurar o seu primeiro emprego ou está a começar o seu primeiro negócio e ela já quer um homem que tenha um carro, que tenha uma mansão, um terreno. Não é possível. Mulheres, tenham calma nisso. Com o vosso poder, encontrem um camarada que dá no duro, é dedicado, faz as coisas. Peguem esse homem, se alinhem, se projetem, as coisas vão acontecer. Um ano virá o terreno, outro ano virá a casa, outro ano virá as viagens, outro ano virá o carro, a vossa família, e as coisas vão acontecer. Então andem neste caminho. Vocês são muito especiais e vocês são as pessoas que podem transformar o mundo para o bem e transformar o mundo para o mal. Então, muito cuidado, mulheres, e um beijinho para vocês todas. Então, foi mais um episódio do Radar Podcast. Hoje abordamos sobre o tema: a mulher forte assusta ou seleciona? Na verdade, qual é o impacto do poder feminino nos relacionamentos modernos? Na verdade, a mulher forte não deixa de selecionar. Ela revela também a pessoa, a maneira estrutural do homem que se aproxima na vida desta mesma mulher. Lembrem-se, mulheres, nós não precisamos nos diminuir para caber ou couber no mundo de outra pessoa. Entenda que tu és única, bela, e sempre que puder encontrares um parceiro ideal para a tua vida e sentes que é a pessoa que vai agregar mais, vai transbordar na tua vida, ame e seja feliz com a pessoa que você está a se relacionar. Entenda que o relacionamento é construção de dois, não é apenas uma disputa e nunca foi sobre disputa. Entenda o seu valor, entenda como se posicionar, entenda como você deve se manter na tua posição de mulher, porque quando você tenta ocupar um papel que não é teu, tu perdes o controle em si mesma. Então, se esse episódio mexeu e fez-te refletir, mande para alguém. Envie para alguém que precisa ouvir esta informação, que precisa entender sobre o valor da mulher, sobre a força da mulher. Tu consegues, tu podes e somente em Deus tu serás abençoada. Então, confie em ti, confie nos teus ideais, aprenda sempre que é necessário, estuda. Ter um tempo, se for necessário, fique solteira por um tempo. E seja o assunto que você mais domina. Domine-se a si, para que quando outra pessoa vier na tua vida, não determine quem tu és, não determine a tua força. E se você ver que estás com alguém que inveja, que te afasta do teu propósito, afaste-se dessa pessoa. Nada é mais importante do que a tua saúde mental. Eu digo e reitero,
cuidado para não perderem homens incríveis, e homens, cuidado para não perderem mulheres incríveis. Se sentes que podes transbordar e acrescentar, acrescente e transborde. Se sentes que estás a se diminuir, afaste-se. Então é isso, um beijo e até a próxima. E nos diga nos comentários, a mulher forte assusta ou seleciona? Estou a Radar Podcast e eu sou a Joaquina Number. Ó, doutora Joaquina, só para ter. Minha colega Joaquina, doutora é uma força de expressão, só para deixar aqui uma última palavra. A questão de saber o seu poder e onde você sentir que não cabes, deves sair, não é para as mulheres serem manhosas, do tipo, eu sou já mesmo assim, Eu também pai, malandro. não, sou outra malandra, não é para isso. Estamos a dizer é você saber realmente o que você quer, Respeitar também. respeitar também a posição do outro e entender, porque tem muita mulher que é do tipo, você é malandro, eu vou te mostrar que eu também sou outra malandra. Não queremos isso. Então, mulheres, era isso para terminar. Então, não sejam a outra malandra. Vamos dar muita coisa. Então é isso, um beijo e até a próxima no Radar Podcast. Oi. Poxa, grande